Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Amém. Conforme havíamos dito, vamos começar uma série de mensagens concernente às 7 igrejas da Ásia Menor. Amém. 7 igrejas da Ásia Menor. E nós temos total certeza de que Deus, Ele vai falar aos nossos corações. Eu tenho total certeza de que Deus, Ele vai bradar aos nossos corações e trazer um certo entendimento, aquilo que o Senhor quer falar na íntegra para cada um de nós. Amém? E o texto que eu quero ter por base está contido ou localizado no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse. Vamos ler somente o capítulo 3, o versículo 6. Capítulo 3, versículo 6, que diz o seguinte: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? E nós vamos iniciar uma série de mensagens concernente às 7 igrejas da Ásia Menor, que são, na verdade, as 7 igrejas do Apocalipse. E perceba que por 54 vezes em todo o livro, incluindo as 7 igrejas, 7 estrelas, então é dito explicitamente por 54 vezes a palavra 7. 7 igrejas, 7 estrelas, 7 espíritos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, etc. Implicitamente tem várias aplicações com 7 seções que dividem o livro: 7 bem-aventuranças, 7 referências à palavra de Deus, 7 vezes a referência a Deus Todo-Poderoso, dentre outras. Basicamente, o número 7 no Apocalipse representa a totalidade. Então, a gente vai começar, tratando sobre cada igreja, o significado e que igrejas são essas, o que significa, tá bom? Eu posso já te adiantar que as 7 igrejas são, na verdade, igrejas que estavam ali localizadas na Ásia Menor, e igrejas essas, onde as quais cada um tem um significado espiritual. Cada um, nós podemos aqui aprender. E a primeira igreja é a igreja de Éfeso, a segunda igreja é a igreja de Esmirna, a terceira Pérgamo, a quarta Tiatira, a quinta Sardes, a sexta Filadélfia e por fim Laodiceia. Vale saber que a Ásia Menor é atualmente na região ocidental da Turquia. Amém? Então vamos mergulhar um pouco acerca desse entendimento, vamos mergulhar um pouco acerca de aprender o que o Senhor quer falar com cada um de nós. É importante dizer que na Ásia Menor haviam outras igrejas, como por exemplo a igreja de Colosso. Isso nos leva a outra pergunta: qual foi o critério de escolha das 7 igrejas? Para esta pergunta, definitivamente não existe uma resposta conclusiva. Em primeira instância, a ordem sobre as igrejas destinatárias do livro do Apocalipse partiu particularmente de Cristo. Apocalipse capítulo 1, verso 11. E para isso a gente já precisa entender que é o suficiente. Quando eu olho para tudo isso, a gente vê que a relação das 7 igrejas pode ser encontrada facilmente no primeiro livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. E quando ele vai falar dos 7 castiçais e as 7 estrelas, após receber a ordem de escrever o livro para as 7 igrejas, João teve uma visão de Cristo andando no meio de 7 castiçais ou candeeiros. Entre outras características, ele tinha sua destra 7 estrelas. No próprio capítulo 1 temos a aplicação sobre este simbolismo. Os castiçais de ouro representam as 7 igrejas e as 7 estrelas representam os anjos das 7 igrejas, ou seja,
os pastores das 7 igrejas. Quando a gente vai perceber, a gente vê que as cartas são endereçadas ao anjo de cada igreja. Isso fica claro no texto, que existem 2 interpretações sobre quem seriam os anjos das 7 igrejas. A primeira interpretação defende que se trata de seres celestiais, ou seja, literalmente anjos. Essa interpretação busca algumas referências do Antigo Testamento, onde seres celestiais são designados a ajudar e a proteger a um determinado povo, porém, porque João escrevia para anjos, sendo que eles constantemente na presença de Deus. Como seria possível escrever um livro e enviar a um anjo? Estas e outras objeções são as maiores fraquezas desta posição que alguém diz, ou alguma tese que alguém fala. A segunda interpretação considera principalmente o fato de que a palavra anjo significa literalmente mensageiro, que pode ser tanto um ser celestial como um humano. Sendo humano, a palavra anjo cabe perfeitamente aos líderes das igrejas. Uma fraqueza desta posição é que nem em outro lugar da Bíblia, líderes da igreja, presbítero, bispo, são identificados como anjos. Reconhecemos que ambas as interpretações possuem problemas, porém, particularmente, preferimos a última posição, ou seja, na verdade, trata-se sobre os líderes da igreja, aqueles que foram escolhidos por Deus para receber o recado. E quando a gente vai ver a estrutura, é importante entender que o livro de Apocalipse é uma unidade, e seu conteúdo como um todo foi destinado às 7 igrejas. Embora dentro do próprio Apocalipse tenha uma forma claramente dividida, 7 cartas a 7 igrejas, isso não significa que foram escritos 7 livros individuais, mas muito provavelmente um único livro que foi lido em cada uma das 7 igrejas, tendo na seção inicial uma carta individual a cada uma delas. Boa parte dos estudiosos concorda que essa é a posição. E sabe o que eu acho interessante? É que não existe nenhuma igreja igual a outra. Cada uma tem suas qualidades e seus defeitos. Cada uma tem, digamos assim, muitas boas qualidades e outras nem qualidades têm. Mas até então, aplicando aos dias atuais, para ficar mais fácil de compreender, a gente só precisa entender de que não existe igreja perfeita, mas perfeito é o Deus que escolheu a cada igreja. Este sim é perfeito. Em toda a sua essência, Deus sempre quer se relacionar com sua igreja. Então, tendo hoje apenas como uma mera, introdução, a gente só precisa entender e compreender à luz da Sagrada Escritura que não existe igreja perfeita, que não existe, igreja melhor do que a outra, mas que nós é que fazemos a igreja. Nós é que precisamos ser igreja nos dias atuais, respeitando, é claro, as normas, os critérios, as doutrinas e, acima de tudo, se congregando. Não procuremos teoria de desigrejados. Vamos falar sobre a igreja de Éfeso logo no início, que é uma igreja que, digamos assim, esqueceu o primeiro amor. E há muitos que têm esquecido do primeiro amor, que já não ora, já não obedece, já não respeita o seu próximo, deixou de amar, esqueceu o primeiro amor. Então, a gente vai ver as saudações, os destinatários, a autodesignação de Cristo, a aprovação de Cristo, a condenação de Cristo. A gente vai ver a advertência e a ameaça, a exortação e as promessas.
as igrejas, cada uma tem suas características. A igreja de Éfeso, por exemplo, é elogiada por um bom trabalho, por rejeitar o mal, por sua perseverança, por ser paciente. A gente ainda vai começar, isso é só, sabe, uma introdução. Isso é só um aperitivo do que está por vir. E talvez você vai se enquadrar em cada uma dessas igrejas por suas características atuais. Mas que, acima de tudo, eu te convido a você, junto comigo, aprender a palavra do Senhor. Te convido a você pegar um papel, uma caneta, anotar características e meditarmos comigo na palavra do Senhor. Posso contar com você? Então, estaremos começando esta série de mensagens concernente às 7 igrejas da Ásia Menor. E eu tenho certeza que o amigo Espírito Santo vai abrir o teu entendimento de maneira plausível e nós vamos, acima de tudo, ser edificados na graça e no conhecimento. Amém? Por enquanto, é só isso. Até o início das mensagens, que Deus te abençoe. E deixa-me estar mandando um abraço a todos aqueles que, acima de tudo, amam ouvir o Bíblia na mão. Deixa eu também estar mandando um abraço a todos aqueles da rádio web, rádio local, rádio comunitária, a todos aqueles de vários tipos de rádio. Que Deus te abençoe. Que o amigo Espírito Santo abrace a tua alma. E se porventura também é o teu aniversário, parabéns para você. Um cheiro no teu coração. E que o amigo Espírito Santo nos ajude em nome de Jesus. Oh, glória! Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz.